Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, a divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, abençoe, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vamos meditar o livro do céu, volume 25. O tema, porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha. Como a Virgem espera em seus mares suas filhas para torná-las rainhas. Luísa falando, estava pensando, por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me. Então, aqui a Luísa queria saber qual a razão que toda a criação exultou de alegria, né? Quando a Nossa Senhora foi a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição, né? Quando ela foi concebida. Aí Jesus responde para ela, minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Olha aqui, porque a divina vontade, quer saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Olha que maravilha, né? Então, todos os bens, né? Jesus dizendo, né? Na divina vontade, descende, começou ali, né? Na concepção da Virgem Maria, da Imaculada Conceição da Virgem Maria ali, quando ela foi concebida. Então, essa celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino, desde sua Imaculada Concepção, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade, adquiriu a vida divina. Com sua humanidade, possuía origem humana. Então, teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado. Qual era a sua vontade? E deu aos homens o direito de poder ascender aos braços de seu Criador. Olha que maravilha, né? Que Jesus fala que essa criança, né? Imaculada Concepção dela, né? Fez. Ela uniu o humano ao divino. Olha que maravilha. Na sua humanidade, né? Ela uniu ao divino, que era Deus, né? Na divina vontade, né? E uniu o humano e o divino na sua concepção. Olha que maravilha, né? Com o poder do nosso fiat, que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens. Assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina, recém-nascida, apenas no seio de sua mãe, a força
da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos. E todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar esta privilegiada criatura, a divina vontade. Então, aqui Jesus fala que céus e terra, né, até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição dessa criança recém-nascida, que é a Virgem Maria, né, quando ela foi concebida no seio da sua mãe, né, no momento da sua concepção, todos eles sentiram, né, essa força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos e amava tudo, né? E todos. Todos suspiravam, amavam e sentiam-se honrados em adorar essa privilegiada criatura, a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem de todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: não quero conhecer a minha vontade. Entrego ao dom, em dom. Quero por vida somente teu querer. Divino? Então, aqui Jesus fala, né? Como que toda a criação não iria celebrar o nascimento dessa criatura, né? A concepção dela. Se ela foi a única que teve a coragem e o heroísmo de dizer que renunciava à sua vontade para fazer só a vontade de Deus. Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso, toda a criação sentiu a felicidade, a ordem que por seu meio lhe vinha restituída. Então, em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso, toda a criação sentiu a felicidade, a ordem que por seu meio lhe vinha restituída. E fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos, para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina e lhe cingia a fronte com a coroa de manto, constituindo a imperatriz de todo o universo. É maravilhoso, né? Nossa, que Jesus fala aqui da concepção da Virgem Maria, né? E eu estava lendo também aqui no Livro do Céu, aqui no volume 15. No volume 15. Aliás, não é o volume 15, não. É o volume 16. Fala assim: agora, tudo o que eu, Verbo eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que essa nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo eterno. Portanto, no ato em que esta Virgem foi concebida, se alinharam em torno de sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, meu sangue,
tudo que continha a vida de um homem-deus, e foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, foi concebida nos abismos intermináveis de seus méritos, de seu sangue divino, no mar imenso de suas penas. Então, ela foi concebida nos méritos de Jesus, do seu sangue divino e no mar imenso de suas penas. E em virtude deles, ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer mal, nenhum mal. Então, Nossa Senhora, ela foi concebida nos méritos de Jesus, do seu sangue e das suas penas. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo que devia vir, redimir o gênero humano. Assim que ela primeiro ficou concebida em mim, então olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Que ela foi concebida pelos seus méritos, né? Então, o que aconteceu? Para conceber um filho Deus, o filho de um Deus, né? Ela primeiro devia ser concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o quê? O Verbo que devia vir redimir o gênero humano. Então, assim que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que a tempo oportuno fazê-lo conhecer às criaturas, mas na divindade estava como já feito. Tá vendo? Então, quando ela foi concebida, né? Ela foi concebida nos méritos de Jesus, né? Para que depois ela pudesse conceber Jesus. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebido nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo que o Filho de Deus fez na terra. Então, aqui a Luísa pergunta para Jesus, né? Olha que interessante que eu achei. Quantas coisas maravilhosas, né? Jesus revela para gente. Aqui Luísa fala: é verdade que a minha rainha mãe foi concebida nos méritos intermináveis do meu Jesus, mas o sangue, o corpo, foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta de mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai Adão? Então, eu achei muito importante essa pergunta da Luísa. Agora, olha o que Jesus responde para ela, que maravilha, né? Minha filha, Jesus falando: minha filha, tu ainda não entendeste que todo mal está na vontade? A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim. Nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou e se pôs nada menos que contra uma vontade divina.
E essa vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfume ou de coisas preciosas, que se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, a casa muda o recipiente, muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo, se torna mais ou menos apreciável, segundo o que contém. Assim foi do homem. Então, Jesus diz, né, que, é, é, falando para eles, né, que a vontade é que atropelou o homem, né, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Então, quando Adão pecou, o que fez ele pecar foi o quê? A vontade humana dele, né? Então, mas o corpo dele, o corpo físico dele, não tem nada a ver. O que peca é a nossa vontade, né? Que pecou. Mas o corpo de Adão, não. Então, aí enfraqueceu, contaminou. Aí foi a sua vontade que mudou e se pôs nada menos que contra a vontade divina. E essa vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraqueceu, contaminou e tornou escravo de vilíssimas paixões. E aconteceu como aí fala do perfume, né? Se você colocar pegar um vidro de perfume, tirar e colocar alguma coisa, uma água podre, né? Ali dentro, o vidro de perfume não vai ficar contaminado. Se você jogar aquela água podre fora, lavar o vidro vai estar limpinho do mesmo jeito. Então, agora minha mãe, ser concebida de uma criatura de raça humana, não causou nenhum dano, porque a sua alma era imune de toda a culpa. Entre sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculo, nem oposição para derramar-se sobre ela. E a cada instante estava sobre a densa chuvas de novas graças. Então, com esta vontade e esta alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo que tomou de sua mãe ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado, em modo de ficar isenta mesmo de todos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Então, aí Jesus dizendo, né, que a Luísa recebeu, né, ali naquele momento, o Espírito, que ela foi concebida, né, na divina vontade. Então, a vontade humana da gente é que faz a gente pecar. Que o pecado está na nossa vontade, não no corpo, né? Então, quando ela recebeu ali derramou sobre ela a cada instante estava a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade, esta alma toda santa, pura, bela, o recipiente do seu corpo tomou de sua mãe e ficou perfumado, ordenado, divinizado, de modo de ficar isento de todos os males naturais, o que é invadida a natureza humana. E foi propriamente ela que recebeu o germe do Fiat voluntas tu, como no céu, assim na terra, e que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós antes que pecasse. Aliás, ultrapassou-o, embelezando ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat, que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àqueles que criou-as, e em virtude dessa vontade divina que operava nela. Pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer e tudo pode chegar, quando a alma nos dá liberdade de agir, e não
interrompe com a sua vontade humana o nosso agir. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, abençoe, mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, o tema é Luísa escolhida como vítima. Aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima, e se tantos o ofendem, tu oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio. Em tanto sofrer, não aceitas? E que deve ser a Nossa Senhora, né? Nossa Mãe Maria Santíssima, que está dizendo isso para Luísa, né? Que Jesus escolheu ela para ser vítima, né? Enquanto todos ofendem, ela vai oferecer-se para sofrer, né? Para reparar Jesus, para aliviar Jesus dos seus sofrimentos. Ela pergunta se a Luísa aceita. Aí a Luísa fala, eu me sentia tão aniquilada, tão má, quer dizer, como ainda sou, ela pensou, indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas que mal me restava um fio de vida. Então, aqui a Luísa, ela se sente indigna, né? Indigna de aceitar ser vítima para reparar Jesus, né? Ela tinha medo. Ela, além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto alvoroçavam. Fazia muito ruído e via que tudo que tinha visto, que tinham feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim, se aceitasse. Então, aqui dá a impressão que ela sentiu medo, né? Que ela disse que ela via os demônios, né? Que fazia muito barulho, né? Se alvoroçavam. E ela pensava assim, que aquilo que eles queriam fazer com Jesus, eles iam fazer com ela, se ela aceitasse. Em mim mesma, sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Ela achou que fosse morrer, né? De tão mal que ela sentia, né? Tantas dores, tantas coisas que ela sentia. Finalmente me aproximei e lhe beijei a chaga. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam. Então, ela finalmente dá a entender que ela se aproximou de Jesus, né? E beijou as suas chagas, né? Naquele momento, os membros dilacerados de Jesus, né? Se curaram. E o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. E ela viu que Jesus tomava vida, né? Jesus que parecia que estava morto e tomando vida.
internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem. Então ela começava a receber luzes, a ver, né, as ofensas que a humanidade comete. Atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 dores, né? E aí ela começou a sentir, né, uma atração, uma vontade, né, de ser vítima, de oferecer-se para reparar Jesus, né? Ainda que ela tivesse que sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia. Jesus merecia todo o sofrimento que ela tivesse que passar, Jesus merecia, porque o Senhor tudo merecia. E eu não poderia opor-me ao que ele queria. Jamais ela sentia que ela poderia se opor a alguma coisa que Jesus queria dela. Isso acontecia enquanto estávamos em silêncio. Mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me transpassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem, que me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente, o Senhor, olhando-me com benignidade, disse. Então, aqui ela fala, né, que a Virgem Santíssima incitava ela, né, a aceitar ser vítima. Mas ela não fala o que ela sentiu, o que ela passou, porque ela fala assim, como eu posso dizer tudo que passei? Então Jesus, olhando ela com benignidade, com amor, disse, tu viste quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade? E sem o perceber e precipita-se no abismo. Então Jesus mostrou para ela, né? Quantas pessoas, né? Que ofendiam Jesus, quantas, né? Todas iam pelos caminhos errados, no mal, sem se perceber que eles estavam indo para o abismo, quer dizer, para o inferno. Vem oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores. Então Jesus convida ela a se oferecer, a ser vítima, né? Para reparar as ofensas que se fazem, né? E para a conversão dos pecadores. E que os olhos fechados, dos pecadores, que a olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Pela conversão dos pecadores, né? Que bebem, né, da fonte envenenada do pecado. O imenso campo se abre diante de ti, de sofrimento, sim, mas também de graças. Então Jesus falou para ela que diante dela se abria um imenso campo, né, de sofrimento, mas também de muitas graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens. Então Jesus está dizendo para ela, né, que ele não vai deixá-la mais. E que ele, toda vez que estiver sofrendo, né, ele vai vir a ela. Tudo que os homens fizerem ela sofrer, ele virá até ela, né, fazendo-te participar das minhas penas. Aí Heloísa ia passar a participar de todo o sofrimento de Jesus para reparar. Como ajuda e consolo, te dou a minha mãe. Pessoal, que maravilha, né? A Luísa ter a nossa mãezinha do céu, a Maria Santíssima, né? Como consolo. E parecia que me entregava a ela. E ela me aceitava. Então, Jesus entregou a Luísa a ela e a Nossa Senhora aceitou. Eu também me ofereci toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Então, Luísa aceitou, né, o que Jesus pediu para ela, a Virgem Maria aceitou. E assim terminou a primeira vez. Não entendo bem o que é essa primeira vez, mas que ela fala. Depois de me recuperar daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento em mim mesma,
que me via como um miserável verme, que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. Então, a Luísa, depois que ela se recuperou de tudo isso, né, que aconteceu com Jesus, falou, Nossa Senhora, ela começou a sentir, assim, muitas penas, né, aniquilamento dela, e ela via, assim, muito, que ela não era nada, que ela não sentia como se ela fosse um verme, que não sabia fazer nada, né. Aí ela dizia ao Senhor, ajuda a tua onipotência, me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Então ela pediu socorro, né? Ajuda ao Senhor Jesus, né? Para que ela pudesse suportar tudo aquilo. Dá-me sofrimento, mas te rogo, me dê força, porque me sinto morrer. Então ela pediu para Jesus, podia fazer ela sofrer, mandar sofrimento, mas que ele sustentasse ela, que desse força para ela, suportar tudo, né? Porque ela sentia que ela ia morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Então, a partir desse momento começou, né, os demônios começaram a visitar ela, né? E causava muito tormento para ela, muito sofrimento. Quanto mais ela se resignava em aceitar o sofrimento por amor de Jesus, tanto mais eles aumentavam a raiva dos demônios. Poucos dias depois do Tito, anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que devia deixar a vida. Então aqui a Luísa sofria muito, né? Ela se perdia até o sentido, que dito assim, vamos supor, que ela desmaiava, né? E ela lembra que sempre que acontecia isso, ela achava que ela tinha morrido, que ela tinha perdido a vida. Quando perdi o sentido, Nosso Senhor voltou e fez-me ver-se com a coroa de espinho na cabeça, tudo jorrando sangue. E dirigindo a mim, disse. Então Jesus apareceu para ela, né? Com a coroa de espinho na cabeça, jorrando muito sangue. E disse a ela, filha, olha o que me fazem os homens nesses tristes tempos. Então Jesus mostrou para ela o sofrimento dele por causa do quê? Por causa dos pecados dos homens, né? Nesses tristes tempos, é tanto sua soberba que infestaram todo o ar. Então, Jesus diz, né? Falando dos pecados dos homens que estava causando aquele sofrimento para ele, né? Era muita soberba e que infestava todo o ar. É tanta peste que por toda parte se espalha. Tanto que chegou até meu trono no império. Então, aqui fala, né? Tanto pecado, tanta coisa, né? Tanto que os homens fazem, que chegou até o trono de Deus. Fazem de tal modo que eles mesmos se fecham o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba. Então, aqui já diz, né? Que eles não têm olhos para ver, né? A verdade, porque os olhos deles estão tapados, né? Pelo pecado, pela soberba. E com cortejo dos demais vícios que os levam consigo. São tanto pecado, vício, né, que eles têm, que os deixa cego. Dá-me um alívio a tantos acervos, dores, e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Aqui Jesus pede para Luísa, né, para fazer uma reparação por tantos pecados. Dizendo isso, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda era
atravessada por aqueles espinhos. Nossa, Jesus, a Luísa disse que a coroa de Jesus não parecia ser uma coroa, parecia ser um novelo de espinho, de tanto espinho que tinha, né? E aquela coroa tinha tanto, mas tanto espinho, que a cabeça, parecia que não tinha parte da cabeça de Jesus que não fosse atravessada por aqueles espinhos, de tanto espinho que tinha na coroa. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, sentia tais penas pelas ofensas que lhes são feitas, que me sentia destroçar o coração e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez, e a empurrou sobre a minha cabeça e desapareceu. Então Jesus perguntou para ela se ela aceitava aquela coroa, né, para reparar ele. E ela viu que o sofrimento de Jesus era tanto sofrimento que Jesus estava sofrendo, que ela pediu para Jesus: faz de mim o que queiras. E Jesus, né, colocou a coroa sobre a cabeça dela e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar-me mesma? Imagina, né? Nossa Senhora, uma coroa de espinha dessa na cabeça. É muita dor. A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Pensei que ela ia morrer. Se ela não podia mexer com a cabeça, pensei que ela ia morrer de tanto espinho. Tantos eram as dores, as picadas que sentia na cabeça. Os olhos, as orelhas, atrás da nuca, aqueles espinhos, me sentia penetrar até na boca. Nossa Senhora. Ai, deve ser fácil mesmo, não, meu Deus. E esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. Estava às vezes duas e às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Nossa Senhora. Então ela não conseguia nem comer, ela não conseguia nem abrir a boca, de tanto espinho que tinha fincado na cabeça dela. Quando, de algum modo, se atenuava, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. Nossa Senhora. E às vezes eram tantas as dores que perdia sentido. Dá para imaginar, gente, dá para imaginar uma coroa dessa, né? De espinho na cabeça, meu Deus. Sentir essa sensação deve ser triste demais, dói demais. Mas ela fazia tudo por amor de Jesus, para reparar os nossos pecados, né? No início isso acontecia alguns dias. Sim, e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes por dia. Às vezes durava 1/4 de hora, outras vezes meia hora. Então aqui a Luísa fala, né? O tempo que durava esse sofrimento, essas penas que ela passava com essa coroa, né? Na cabeça. Outras vezes meia hora, outras 1 hora, depois ficava livre, só me sentia muito débil, quer dizer, fraca, né? E sofrida, na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas. Assim ficava mais ou menos dolorida. Então, ela sentia como se eu tivesse tinha sido, né, a cabeça toda dolorida, né? Ela estava muito fraca, muito sofrida, né? E à medida que aquele estado de dormência me tinha sido comunicadas as penas, assim ficava mais ou menos dolorida. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.